Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, nossos amigos que participam conosco deste culto de madrugada com a paz do Senhor Jesus. O texto que nós vamos ler nessa manhã está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versos 5 e 6. E a palavra do Senhor nos diz assim: Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção para que, por meio da tua palavra, completes o teu propósito na nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido, mas ele fala de uma experiência que Jeremias teve, que é a experiência necessária para cada um de nós nessa caminhada. O momento que Jeremias viveu foi talvez um dos períodos mais difíceis pelos quais Israel passou. Muito mais do que ali a saída do Egito, porque na saída do Egito eles não tinham nada. Eles não tinham uma terra, não tinham uma cidade como Jerusalém, não tinham até mesmo a consolidação de uma nação como povo do Senhor. Mas aqui no tempo de Jeremias foi diferente, porque tudo que eles tinham, eles estavam perdendo. E o profeta, na verdade, fiel ao Senhor, vendo toda aquela situação, ele se entristeceu. Porque é a natureza humana, né? Diante de todos os fatos, a própria rejeição de Israel, e foi exatamente nesse momento que o Senhor fala a ele de uma forma especial. Ele diz assim a Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E essa palavra que o Senhor deixou para ele, ela é profética, porque todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de dificuldades, de aflições, mas o Senhor nunca deixou de falar ao nosso coração, nunca deixou de anunciar a sua obra, o seu propósito, a bênção que ele tinha. E ele disse assim: levanta-te e desce. Era preciso que ele levantasse, ou seja, que ele tomasse uma posição como profeta, que é aquilo que o Senhor espera de nós, né? Mas descer também à casa do oleiro, descer a humildade, né? Para ouvir aquilo que Deus tinha para falar a ele. E o Senhor vai falar a Jeremias, nesses dois versos, versos 3 e 4, da história da salvação. É tudo que ele tem para nós. É tudo que ele tem para mostrar o grande projeto. E ele diz assim: ele viu aquilo que o oleiro estava fazendo, uma figura maravilhosa do Senhor, estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Porque Deus em nenhum momento deixou de realizar a sua obra. Sempre. De eternidade a eternidade. É esse Deus que um dia se revelou ao nosso coração. E ele mostrou para Jeremias que ele estava fazendo a sua obra ali, como o oleiro faz, com vaso, com barro, e o vaso que ele fazia quebrou na mão dele. Mas ele tornou a fazer outro vaso conforme pareceu bem fazer aos seus olhos, né? E nós vemos aqui a história, né? Em dois versos, a história da salvação, porque o homem perdeu, como vaso, né? Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha no Éden, na eternidade. Mas Deus estabeleceu um projeto de redenção, um projeto de salvação, e fez um novo vaso. Somos nós, aqueles que receberam a bênção do Senhor, aqueles que um dia tiveram a experiência de ouvir a voz de Deus, que desceram à casa do oleiro e que experimentaram e viram a grande obra que Deus está fazendo. E o vaso é novo, né? O vaso é novo porque Deus fez um novo vaso conforme pareceu bem fazer aos seus olhos. Tudo aquilo que Ele quer, né? Uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova posição, um novo ser. E nos versos que nós lemos, para nós finalizarmos aqui, ele faz uma pergunta a Jeremias. Os irmãos observem que ele fala de um contexto e depois ele muda o contexto com uma pergunta para mostrar o poder dele. Ele disse assim: olha, Jeremias, será que eu não posso fazer como esse oleiro fez?
Será que, como o barro na mão do oleiro, vós não sois como esse barro na minha mão? E Jeremias, de certo, entendeu ali. Profeticamente, da mesma forma, essa pergunta foi feita pelo Senhor Jesus, né? Uma colocação quando os discípulos viram, entenderam, começaram a entender o plano de salvação e disseram assim: olha, Senhor, isso é impossível para nós. Mas o Senhor Jesus disse assim: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, nesse período de madrugada, um período de busca, um período de oração, a palavra que o Senhor quer deixar para nós é exatamente essa. Nós somos um vaso novo, um vaso gerado não pela vontade do varão, pelo sangue, pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, gerados para viver uma vida que aos olhos, até mesmo aos nossos olhos, pode parecer impossível. Mas Deus é aquele que torna possível todas as coisas pelo seu poder. O Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nós vamos orar nessa hora. Glorificamos, Senhor, o teu nome, te bendizemos pela tua bênção, pelo teu conforto sempre presente. Amém, Senhor. Pela tua graça, e pedimos que tu abençoes a vida de cada um dos teus servos nesta hora, operando em favor conforme foi colocado, as enfermidades, repreendendo, dando uma bênção de sustento e operando para que todos possam caminhar firmes à tua presença. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Dizemos ainda que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces, santas e ternas operações do Espírito Santo permaneçam convosco agora e para todo sempre. Amém.